Fala aí, meus amigos, vamos que vamos para mais um pós-jogo. Deixa eu arrumar minha câmera que tá torta aqui. Final de partida, finalzinho, aliás, né? Tô acompanhando aqui o finalzinho do jogo, 47 minutos e 50 nesse momento. A câmera tá meio torta aqui, arrumei. Vamos lá acompanhar esse final de jogo com vocês. Estou aqui acompanhando o jogo no 5G, porque a Vivo fez o favor de estragar aqui minha internet. Não sei o que aconteceu, que tá desde quinta-feira sem internet aqui. E a gente passando perrengue esses dias, 3 dias sem internet, rapaziada. Mas vamos embora. Vou subir no 5G esse pós-jogo, então dá aquela moral pra gente aí. Vai demorar um pouquinho pra sair, mas estamos já até antecipando um pouco a gravação com vocês, tá? 48 minutos do segundo tempo. Dineno tinha dado uma cabeçada ali que o São Paulo quase empatou a partida. Henrique Carmo, mais uma vez, entrou muito bem na partida, incomodando ali o time do Cruzeiro. Escanteio para o São Paulo. Cédric na bola, vamos acompanhar. Mais um escanteio, rapaziada. Tô aqui, ó. Tô aqui no meu tablet, acompanhando a partida. Vamos lá, São Paulo. Vamos empatar que dá. O São Paulo fez um bom primeiro tempo, rapaziada. Segundo tempo um pouco mais controlado. Cara, é até injusto esse empate, tá? Ainda mais o gol que o São Paulo tomou. Uma zica ali, né, cara? A bola desviou na falta. Escanteio. Vai, chuta! Ferraré chutou! Vai, São Paulo. Sobe uma bolinha. Puta, mano. Caraca, velho. Mano, o São Paulo tinha que arriscar mais no Cássio hoje. O Cássio mostra que ele não tá seguro hoje, cara. Faltou o São Paulo arriscar mais, cara. Puta, quase que acertou a cabeçada de Neno, cara. Um pouquinho, galera. 49-40. Daron, capitão do jogo do São Paulo. Cara, é tenebroso, né, cara? Eu não gosto do Daronco, não, cara. Pra mim é frouxo, é mole. Dá falta que não é falta. Cara, ridículo. Ridículo esse Daronco, cara. Só tem tamanho, só. Mas vamos lá, escanteio pro Cruzeiro, agora falta 1 minuto. Ficou difícil agora, rapaziada. É só o São Paulo pegar essa bola e contra-atacar. O Cruzeiro, que geralmente é nosso freguês, né? É nosso freguês, mas hoje não tá dando, infelizmente. Os caras estão encebando, fazendo cera. O Gandula do Cruzeiro tirou a bola que fica do lado do gol ali. O Rafael tava puto porque a bola não tava lá. Daí agora o Gabigol jogando a bandeirinha ali no chão, demorando pra cobrar. Os caras estão encebando, né, cara? E o Daronco aceita isso tudo, né? Frouxo pra caramba, velho. Agora o Cruzeiro vai segurar ali a bola na bandeirinha de escanteio. Olha lá, ele reclamando que os caras estão na frente lá, ó, da cobrança. O Daronco é um bunda mole do caramba. Até troquei de canal aqui, mano. Vai acabar o jogo. O Cruzeiro ficou 1 minuto ali, ó, encebando pra cobrar o escanteio. Tiro de meta. Vai, Rafael, vai logo. Ele vai acabar essa mula, esse Daronco. Ele vai acabar o jogo, mano. Ele acaba certinho. Ele não aumenta mais não, mano. Olha lá, ó. Vagabundo esse Daronco, mano. Ó, os caras demoram 1 minuto pra cobrar o escanteio, irmão. 1 minuto. O Daronco aceita e ele ainda fala, ó, arruma ali e tal. Pô, mano. Pô, galera. É chato falar de derrota, né? O São Paulo tava embalado, tava bem. Mas a postura da equipe foi muito boa. Mais uma vez o São Paulo jogando igual time grande. Um time que tem proposta de jogo. Um time que tem postura de jogo. Postura de time, né? Algo que o São Paulo não tinha há bastante tempo. Então é uma derrota que é chata para nós, porque o São Paulo não merecia ter perdido o jogo. O São Paulo fez um bom jogo. O São Paulo fez uma excelente partida hoje contra o Cruzeiro. Se impôs. Eu acho que no geral o São Paulo fez um jogo melhor do que o Cruzeiro. O São Paulo merecia empatar a partida. Eu gostei muito da postura da equipe, a forma que o São Paulo jogou, a forma que o São Paulo tentou criar jogadas. Mas infelizmente o futebol, uma bola acaba que estraga todo o resultado, né? Mas, cara, é uma das derrotas recentes do São Paulo que, sinceramente, a gente nem consegue ficar puto. A gente fica mais triste, né? Porque dava para o São Paulo ter conseguido pelo menos empatar o jogo. Pelo menos esse é o meu sentimento vendo a postura do São Paulo hoje em campo. O São Paulo perdeu,
mas perdeu lutando, perdeu jogando. Então é isso que a gente queria ver do São Paulo há bastante tempo atrás, quando a gente criticava a postura covarde do São Paulo. O São Paulo hoje foi um time intenso, um time que não estava aceitando empatar o jogo. No 0 a 0, antes o São Paulo tinha uma postura em jogos assim de segurar, de ser desinteressado na partida, aceitando o empate. Hoje o São Paulo empatando o jogo contra o Cruzeiro, a bola saía pela linha de fundo, o Rafael já pegava a bola e já cobrava rápido. O São Paulo Rafael defendia, já estava repondo rápido a saída de bola do São Paulo, já iniciando uma outra jogada. Então isso é legal, porque você vê que não é um time que está aceitando empatar o jogo e sendo covarde. Então, cara, é uma das derrotas assim que deixa a gente triste, porque o São Paulo, o que entregou hoje em campo, merecia ter vencido, tá? Vamos lá então para as notas hoje, rapaziada, dos jogadores. Vai subindo um likezão aí, se inscreva no canal, que é importante demais para o nosso trabalho. E esse momento das notas tem o oferecimento do Flash Score, que é um dos melhores aplicativos de futebol e também de esporte no geral para você, aplicativo gratuito, e o link estou deixando aqui na descrição desse vídeo. Baixa lá que você vai apoiar demais o nosso trabalho, você acompanha tudo que rolou do jogo, as estatísticas da partida, ó. Eu vejo tudo lá no Flash Score. Hoje eu estou improvisando aqui porque eu estou no 5G, tá, rapaziada? Então tá aqui, ó, o aplicativo sensacional. Baixa lá, tem notícias, estatísticas, informações, para você ficar sempre muito bem informado, tá? O São Paulo estava escalado dessa forma aqui, ó, conforme o aplicativo Flash Score. A gente vai dar as notas dos jogadores hoje aqui para vocês, tá? Vamos lá, o Rafael foi um dos melhores do São Paulo hoje, né? Fez defesas importantes na partida. Talvez o resultado poderia ter sido até um pouco pior pra gente, né? Mas o Rafael estava em um dia iluminado hoje, fez ótimas defesas, mesmo com a derrota, que não foi culpa dele, o gol, a bola desviou no Alan Franco na falta, um pecado. Para mim foi gol contra, nem foi gol do jogador do Cruzeiro, para mim foi gol contra, porque desviou, o Rafael estava na bola, mas eu deixo ele com uma nota 7,5. O Rafael, para mim, fez uma partida muito boa, tá? O Cédric Soares, talvez muitas pessoas vão criticar ele pela partida de hoje e tal, mas, cara, eu acho que, no geral, ele conseguiu entregar, mas o problema dele, de novo, o que fica marcado de forma negativa são os cruzamentos, né? Que poderia ter caprichado um pouco mais e tal, mas é um cara que não se escondeu em nenhum momento na partida, tentou jogar, chamou a responsabilidade em alguns momentos, fez um jogo ok. Eu deixo uma nota 6,5 para o Cédric Soares hoje. O Ferrarese, para mim, mais uma excelente partida, além de jogar assim, focado na defesa, que é zagueiro, mais focada ali, né, na marcação e tal. É um jogador que, quando está com as bolas nos pés, consegue criar situações perigosas, né? No jogo de hoje, pelo que eu me lembro, pelo menos 2 chances assim ele criou, jogadas perigosas para o São Paulo, onde quase saiu o gol. Uma delas foi o chute do Rodriguinho, que recebeu na pequena área e chutou e a bola desviou. O Rodriguinho não, o Patrick Lanza. Mas nota 7 para o Ferrarese. O Alan Franco, deixa uma nota 6,5 para o Alan Franco, né? Não teve culpa no desvio ali, mas fica 6,5 para ele. O Sabino também deixa uma nota 6,5 na partida. O Patrick Lanza talvez foi o pior em campo do São Paulo no jogo de hoje, mas não foi muito diferente o Patrick Lanza. Algumas pessoas podem até discordar, mas ele não foi muito diferente do Luciano e também do Ferreirinha. Ferreirinha mal, Luciano também não fez um bom jogo, São Paulo bem no primeiro tempo, ele quis arrumar confusão ali, pilhado e tal, mas hoje bastante sumido da partida, né? O Luciano quase não apareceu, precisava um pouco mais dele no jogo, e o São Paulo acabou que teve muitas dificuldades no jogo ali, principalmente no segundo tempo, né? Porque o Luciano não conseguiu aparecer muito, depois saiu ele, entrou o Dineno e tal. São Paulo ainda teve uma chance com o Dineno, mas Patrick Lanza, Ferreirinha e Luciano, olha, os três hoje, para mim, cara, eu vou colocar o Luciano e o Ferreirinha no mesmo balaio do Patrick, tá? Porque
Algumas pessoas hoje vão focar muito as críticas no Patrick Lanza. E até com certa razão. Uma certa razão no caso. Porque de fato ele não fez um bom jogo, né? Ele teve duas chances que a bola caiu no pé dele ali. Ele acabou que desperdiçou. Uma delas foi desviada e tal. A outra ele chutou para cima, né? Mas ele, assim como o Cedric também na partida, também não se escondeu. Dentro das suas limitações tentou jogar, né? Mas fica também com uma impressão negativa no jogo, alguns momentos falhando e tal. É um jogador que ainda não conseguiu, né, deslanchar muito o Patrick Lanza. Mas, igual eu falei, cara, ele, Ferreirinha e Luciano, os três piores do São Paulo na partida de hoje. Tanto é que até as notas aqui do Flash Score, o Luciano está com uma nota 6.4, o Ferreirinha 6.2 e o Patrick Lanza 6.3. Então, para você ver, ó, segundo o Flash Score, o pior em campo hoje não foi o Patrick Lanza, foi o Ferreirinha. Tentar focar aqui para vocês, ó, as notas do aplicativo Flash Score aí para vocês, tá? Aí na tela, focando um pouco melhor aí. Bom, rapaziada, daí vamos lá, né? O Patrick Lanza, cara, eu vou deixar uma nota 6 para ele, tá? Nota 6. Porque mesmo mal jogando de lateral em alguns momentos ali, ele ainda tentou jogar, ele apareceu um pouco mais no jogo. O Pablo Maia deixa uma nota 6,5, o Bobadilha deixa uma nota 7. O Rodriguinho fez um bom jogo também, mas no segundo tempo caiu um pouco, né, a partida dele, mas deixa uma nota 7 também para o Rodriguinho, fez um bom jogo. E Luciano deixa uma nota... Cara, vou deixar uma nota 5 pro Luciano e o Ferreirinha 5,5, tá? Eu ainda acho que o Luciano e o Ferreirinha foram piores do que o Patrick Lanza. Minha opinião, talvez polêmica aí, mas eu deixo para vocês discutirem com respeito aí no chat. Daí entrou o Tapia no lugar do Ferreirinha, pouco apareceu, o Dineno teve uma chance ali na partida, quase fez o gol. Henrique Carmo entrou muito bem no jogo, criou pelo menos duas grandes chances para o São Paulo, e depois entrou o Wendel no lugar do Patrick Lanza. Cara, eu sinceramente hoje, eu curti muito a partida, achei que o São Paulo fez um bom jogo, resultado injusto na minha visão, mas o Crespo hoje, e isso eu falei em outros momentos, tá? Ele demorou demais para mexer, não foi muito não, foi demais, demorou demais, mano. E em jogo como esse, como que tava a partida... Se ele talvez desse um pouco mais de minutos para o Henrique Carmo, até para o próprio Luca que poderia entrar, até o Mike poderia ter entrado um pouco no lugar do Cedric também, o Wendel um pouco antes, talvez o São Paulo poderia ter pelo menos mais duas chances no segundo tempo perigosas para tentar empatar o jogo. Vocês viram que o Henrique Carmo entrou bem, né? O Dineno ali... mas na área para cabecear, a primeira que chegou ele foi lá, acertou. Então faltou um pouco mais disso no segundo tempo e o Crespo demorou demais para mexer, cara. E isso me incomoda, mano. Isso me incomoda, não é a primeira vez que o Crespo faz isso. Ele ainda poderia ter feito mais uma alteração no jogo. Teve jogos que ele acabou morrendo com 3 alterações para fazer, no caso, né? Aliás, com 2, né? Fazia 3 e tal, ainda sobrava 2 para fazer. Então, eu acho que falta um pouco esse feeling do Crespo para tentar, de forma mais rápida, tentar mudar o jogo, reverter um resultado, tá, rapaziada? Então, é uma crítica construtiva ao treinador do São Paulo, tá? Falando da parte do jogo, repito para vocês, tá, mano? Porque tem muita gente que não vai entender o que eu tô falando e vai falar, pô, tá criticando o Crespo. Eu tô questionando a demora dele na alteração. Mas o trabalho que ele vem fazendo com o São Paulo, excepcional, cara. São Paulo todo arremendado, sem os principais jogadores, o São Paulo conseguiu jogar muito bem, mano. Ele consegue dar um padrão pro time. Muda as peças ali, ele encaixa outros jogadores e o time tem o mesmo padrão. E isso é mérito do treinador. Isso é trabalho. É um cara que é bom no que ele faz. Então nisso ele está de parabéns. Talvez a decisão dele de demorar um pouco para mexer é a leitura dele no momento do jogo, aí a particular dele, que a gente tem que respeitar, né? Então talvez ele tá achando ali que daquela forma tá legal, que pode ir assim até o fim e vai conseguir fazer o gol. Então vai muito de pessoa.
Talvez alguns torcedores vão achar que ele trocou na hora certa. Mas para mim, pela leitura que eu estava tendo durante o jogo do segundo tempo do São Paulo, eu acho que o São Paulo deveria ter alterado na hora que o Gabigol chutou aquela bola perigosa rasteira que o Rafael pegou no canto esquerdo dele ali, onde ele travou a bola no gramado e fez uma excelente defesa. Nesse momento, se eu sou o Crespo, eu penso o seguinte, cara, esse lance aí gera 2-0. Então, eu tô tendo uma chance ainda para tentar empatar o jogo. Porque aquele lance do Gabigol, o jogo já teria acabado. Então, naquele momento, na minha visão, a leitura que eu tive era o Crespo já chamar Henrique Carmo, de Neno. Eu faria essas alterações. Henrique Carmo de Neno. Colocaria o Mike para espetar um pouco mais ali, fazer uma dupla com o Henrique Carmo pela direita. Tiraria o Cedric. Colocaria o Wendel também, que para mim ele fez a alteração acertada na troca ali do lateral esquerdo. E colocaria o Tapia também. Ia pro tudo ou nada, mano. Ia pro tudo ou nada. Então tinha opções para ele tentar ser um pouco mais perigoso, porque o Ferreirinha não estava bem, o Luciano também não estava bem. Ele demorou muito para mexer. E talvez essa demora do Crespo pode ter custado um ponto pra gente, tá? Então, esse é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês, mas, cara, eu tô satisfeito com o trabalho dele. O que o São Paulo jogou hoje foi muito bom. E por um detalhe, o São Paulo não empatou o jogo, né? Por um detalhe, uma pena. Mas excelente, né? Uma hora a gente tinha que perder, né? Não dá para ganhar todos os jogos e tal, mas é o que eu disse. É um jogo que a gente sai um pouco chateado e nem puto, né? Chateado, porque dava para ter empatado pelo menos do jogo e uma bola desviada acabou que o São Paulo perdeu o jogo. Bom, rapaziada, esse é o pós-jogo. Mais uma vez o Flash Score para vocês aí, ó. Baixa lá, mano. Vai apoiar demais. Pós-jogo encerrando aí, ó. Daí você clica lá, baixa o aplicativo que é de graça, que você vai apoiar demais o Teclas, fechou? Tamo junto, rapaziada. Valeu. Excelente domingão para vocês. Tamo junto.